Sejam muito bem-vindos ao Piauí, o estado menos explorado turisticamente do Nordeste, que guarda muitas histórias, tradições e belezas únicas que com certeza irão te surpreender. Vamos te mostrar um roteiro de 10 dias com muitos passeios e lugares únicos para conhecer no estado. No primeiro dia, vamos começar por Teresina, a cidade mais populosa do estado e a única capital do Nordeste que não está no litoral, mas sim quase no centro do estado, o que facilita um pouco a distância entre os destinos. O principal aeroporto do estado é de Teresina. Teresina foi uma das primeiras capitais planejadas do Brasil, e é possível sentir isso no dia a dia dos teresinenses. Mas como turista será mais fácil entender fazendo uma tour pela cidade e passando pelos principais pontos, como a Igreja São Benedito, que fica em frente à menor avenida do Brasil, e o Palácio Karnak, conhecido por muito tempo como Pequena Casa Branca. Para entender melhor a história do Piauí, não deixe de conhecer o Museu do Piauí. A taxa de entrada é de R$ 5,00 por pessoa, paga somente em dinheiro. Próximo ao museu tem o Marco Zero de Teresina. Continue a tour conhecendo o Teatro 4 de Setembro e o artesanato Mestre Dezinho. Uma das lojinhas fica um calabouço de tortura utilizado no período da ditadura, cuja história está no nosso canal no vídeo sobre Teresina. Teresina também é a única capital do Brasil situada na divisa de estado, no caso com o Maranhão, e tem travessias diárias que custam R$ 2,50. Para fechar esse dia com chave de ouro, vai ao Mirante Ponte Estaiada, o lugar com a vista mais linda de Teresina. O melhor horário é no final da tarde, para conseguir ver o pôr do sol lá de cima e depois apreciar a cidade toda iluminada. A entrada custa R$ 4,00 por pessoa. No segundo dia, ainda em Teresina, aproveite para conhecer o melhor parque da cidade, o Parque Cidadania. Tente em horários que o sol não esteja tão quente, pois pode ser incômodo. Aproveite também para conhecer um pouco mais da história no bairro Poti Velho, um bairro histórico às margens do rio Poti que mantém suas tradições. O Parque Encontro das Águas é um dos principais atrativos, uma área de preservação ambiental onde os dois principais rios do estado se encontram, o rio Parnaíba e o rio Poti, que em determinada época do ano o contraste das cores da água fica bem aparente. Visite também o Polo Cerâmico, que mantém as tradições do bairro. Os artesanatos são feitos de argila extraída do rio Poti e é o lugar onde se encontram os melhores preços de artesanatos. No terceiro dia, saia do calor escaldante da capital e vá para a Serra Piauiense sentir um pouquinho do friozinho de Pedro II, a 200 quilômetros da capital. Você encontrará uma cidade super charmosa, conhecida como a Terra da Opala, pois essa pedra só é encontrada aqui e na Austrália. Depois de visitar o pequeno centro e algumas lojinhas de joia, se tiver energia, faça 2 trilhas no mesmo dia. A Trilha dos Mirantes, no Morro do Gritador, de nível fácil e que passa por 3 mirantes, e a Trilha da Cachoeira, de nível moderado, que visita 3 cachoeiras e o topo de uma outra. E depois do cansaço, curta um pôr do sol no Mirante da Arara. Todas essas trilhas, inclusive a que vamos mostrar no dia 4, é recomendado fazer com guia. Nós indicamos o guia Vinícius, nossa experiência com ele foi incrível. No quarto dia, faça a trilha da Cachoeira do Urubu Rei e aproveite cada minuto no meio da natureza. Essa trilha é de nível moderado a difícil, mas vale a pena para conhecer a maior cachoeira do estado do Piauí. E só para constar, a água é geladíssima. O Piauí possui 4 parques nacionais, 3 deles estão no sul do estado e não estão nesse roteiro porque ainda não visitamos, mas fica a dica se você tiver mais tempo de viagem para conhecer o Parque Nacional Serra das Capivaras, o Parque Nacional Serra das Missões e o Nascentes do Rio Parnaíba. No quinto dia, aproveite para conhecer o Parque Nacional de 7 Cidades, que está a pouco mais de 70 quilômetros de Pedro II. Esse passeio tem duração de aproximadamente 4 horas e não há necessidade de se hospedar na região, caso não queira. O parque ficou conhecido por suas formações geológicas, que incluem cavernas, grutas, sítios arqueológicos e paisagens únicas, encontradas somente aqui no Piauí. Nós fizemos e indicamos fazer um tour completo pelo parque com a guia Claudinha, para conhecer as 7 cidades imaginárias e o Mirante Vale das Pedras. E se você está gostando desse roteiro, compartilhe com alguém que não imaginava a quantidade de coisas lindas para conhecer no Piauí. Saindo do Parque Nacional e percorrendo 150 quilômetros em direção ao litoral, chegamos no menor litoral do Brasil. O litoral do Piauí possui apenas 66 quilômetros de extensão e praias lindíssimas.
No sexto dia, conheça Parnaíba, a segunda maior cidade do estado que possui uma única praia, a Pedra do Sal, localizada a 20 quilômetros do centro da cidade. Aproveite também esse dia para conhecer o Museu do Mar, que é incrível para entender a história do Delta do Parnaíba, o terceiro maior delta do mundo e o único delta das Américas que deságua em mar aberto. É importante fazer a visita no museu antes dos passeios do delta, assim as informações ficam mais claras. E se quiser saber mais da história dos passeios pelo delta, contamos tudo nesse vídeo aqui. O museu cobra uma taxa de R$ 10 por pessoa. Ao lado do museu há uma rua super charmosa que leva até o Porto das Barcas, onde você pode aproveitar a noite nos bares e restaurantes, além de apreciar um lindo pôr do sol. O Delta do Parnaíba e os próximos destinos fazem parte da Rota das Emoções, que liga os Lençóis Maranhenses a Jericoacoara. Sétimo dia, e já que estamos no maior delta das Américas, é obrigatório fazer pelo menos um passeio nele. Em Parnaíba existem duas opções: o passeio tradicional pelo delta de catamarã ou lancha, com parada nas dunas, mangues, igarapés, ilhas e praias, ou o passeio da Revoada dos Guarás. Apesar de ser mais caro, o passeio da Revoada dos Guarás é bem mais longe e tem paradas parecidas com o passeio tradicional do delta, exceto pelo espetáculo no fim da tarde na famosa Revoada dos Guarás. Se você puder fazer apenas um, indicamos a Revoada dos Guarás. No oitavo dia, conheçam uma cidade pertinho de Parnaíba, mas não é necessário se hospedar lá. Apenas visite 3 lugares. Luiz Correia possui uma das praias que mais gostamos do Piauí, a Praia do Arrombado. E pertinho dali há uma árvore peculiar que ficou assim devido a um fenômeno dos ventos fortes da região, chamada de árvore penteada. E o terceiro lugar é um outro passeio pelo delta do Parnaíba, mas desta vez de caiaque, remando pelo primeiro braço do delta e o único que está no estado do Piauí. A experiência é bem diferente e super imersiva na natureza, sentimos que fazíamos parte dela. O ponto mais alto desse passeio é o túnel natural no meio do mangue. E para finalizar esse roteiro, nos 2 últimos dias, aproveite para relaxar e conhecer a tranquilidade de Barra Grande, uma vila de pescadores rústica que pertence à cidade de Cajueiro da Praia. Barra Grande é muito procurada por praticantes de kitesurf e possui a praia mais linda, com água cristalina, perfeita para aproveitar o dia, principalmente na maré baixa. Além disso, oferece um pôr do sol deslumbrante. A vila está ficando conhecida como a Nova Jericoacoara e existem semelhanças entre elas, como as ruas de areia, o charme e a vida noturna. No entanto, cada um tem a sua particularidade. E assim encerramos 10 dias de viagem no estado que mais nos surpreendeu nessa nossa vida nômade, o Piauí. Não imaginávamos a quantidade de lugares incríveis que encontraríamos por aqui. E se gostou desse roteiro, curte e nos conte qual desses destinos no Piauí ficou com mais vontade de conhecer. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!